Sejam todas bem-vindas a mais uma série especial Mulheres da Bíblia. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda. Hoje iremos falar sobre uma mulher chamada Agar. E você que está chegando agora, te convido a assistir também às mensagens anteriores e creio que você será edificada. Na última postagem da série especial, refletimos sobre a vida de Sara. Hoje, iremos falar de sua serva Agar, uma escrava que no contexto do Antigo Testamento trabalhava como serva de Abraão e Sara. Como já vimos, Sara tentou dar uma ajuda para que a promessa que Deus havia feito para ela e Abraão de ter um filho fosse cumprida. Agar, uma escrava, inocente, com pouco poder para resistir, agora se encontra na circunstância, na proposta de ser uma mãe substituta. Logo que Agar descobriu a gravidez, ela começou a ter desrespeito para com a sua senhora. Começou a olhar com desprezo para Sara. Com essa atitude, Agar deixou que o orgulho a vencesse e sofreu por causa do seu erro. De serva, se tornou a amarga rival de Sara. Sara passou a tornar a vida tão difícil para Agar, tanto maltratou que ela acabou fugindo para o deserto. Agar, desesperada, toma uma decisão inesperada para uma jovem grávida e tão longe de casa. Estava fugindo de uma situação difícil. Você já esteve alguma vez em alguma situação que lhe causou tal desespero, em que você desejou ou até mesmo fugiu? Quais foram as circunstâncias? Não estamos imunes de passar aflições, mas olhemos para a palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 50, o salmista pôde declarar: no sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. A palavra de Deus nos dá vida. Agar não tinha andado muito quando ouviu uma voz em Gênesis 16, versículo 8. Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. Deus deu uma ordem para Agar, voltar, e lhe deu orientações para uma boa convivência. Seja obediente em tudo. Esse mesmo Deus também disse palavras de incentivo. No verso 11, você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Deus conhecia aquela criança em seu ventre e deu-lhe um nome que se chamou Ismael, que significa Deus ouve. Uma promessa que Deus estaria perto deles, atento à voz e ao choro. Vamos nos colocar no lugar de Agar. Qual seria a nossa reação diante de uma orientação a voltar e a se submeter, se humilhar, perdoar? O que você faria? Agar não discutiu com Deus, não ficou se justificando, ela voltou imediatamente. A palavra de Deus penetrou na aridez do seu coração como uma fonte fresca. A escravidão de Agar, a amargura, a ansiedade pelo futuro, Deus viu tudo isso. Agar respondeu à voz no deserto e o chamou de o Deus que vê. Anos se passaram e o filho de Agar já era um adolescente. E Agar se viu novamente no deserto, desta vez por força e não por escolha. Sara, ressentida, expulsa Agar e o filho de casa. Agar e Ismael se veem sem direção no deserto. A água do odre acabou. Ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e de lá do céu
o anjo de Deus chamou Agar e disse: Que tens, Agar? Por que está preocupada, Agar? Deus sabia o que ela tinha, em que situação se encontrava. Não via opções. Foi posta para fora, sem rumo, sem direção, com medo. Foi rejeitada juntamente com seu filho. A rejeição é uma forma violenta de ferir uma pessoa. Mas Deus a chama pelo nome e mostra que se importa. Deus se importa com você. Olha o que Deus disse a Agar. Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino, aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. O anjo abriu os olhos de Agar e ela descobriu um poço de água ali perto, que salvaria a vida do filho e a sua vida. O poço do Deus vivo que me vê. Deus é a nossa fonte de água viva. Em algum momento da sua vida, você se sentiu rejeitada? Falar disso traz coisas ruins à sua memória? Ou você já tem desfrutado do aconchego de Deus que a curou? Quero te lembrar que você é acolhida através de Cristo. A melhor prova do interesse de Deus por você é ter oferecido Cristo na cruz em nosso lugar. Deus não te abandona no deserto. Ele traz refrigério para a sua alma no deserto. A graça de Deus se manifestou na vida daquele menino e na vida de Agar. Deus se importa conosco quando passamos por momentos de aflição. Deus abriu um caminho no deserto para uma mulher sozinha e seu filho, sem amigo, sem família, sem recursos. Ele viu, ouviu e foi de fato fiel. Agar, sem direitos e sem ninguém para defendê-los. Ninguém, exceto Deus. Você que está me ouvindo não é uma escrava, mas esteja vivendo um momento ou uma posição de fraqueza, sem ter quem a defenda. Saiba que o mesmo Deus que defendeu Agar e ouviu o choro do filho dela no deserto, ouve o seu clamor. Quando nos sentimos mais fracas, vamos lembrar da palavra, da voz de Deus a nos dizer: não temas. Em uma situação desesperada, Agar não consegue enxergar o poço. Peça a Deus que abra os seus olhos, do mesmo modo que abriu os olhos de Agar, e ajudou-a em seu desespero. Deus disse para Agar: ergue-te. Ela estava prostrada, derrotada diante das circunstâncias. O Senhor falou: levanta-te, muda sua atitude em relação ao filho, vai lá ao encontro dele, levanta o rapaz. Em outras palavras, lute pelo seu filho, vou fazer através dele algo especial. Deus vê seu sofrimento como viu de Agar. Embora possa não ter vivenciado circunstância tão desesperadora como as de Agar, talvez você tenha experimentado ocasiões na vida que a fizeram temer pelo futuro. Mas, mesmo que vivendo ou passando por deserto de solidão, as promessas, o amor, a proteção de Deus continua tão disponível a você agora como estavam para Agar. Levanta e peça a Deus que a ajude a viver a cada dia, não como uma escrava da lei, mas como uma filha da graça. Esta mesma graça nos alcança através de Jesus Cristo. Permita Ele ser o seu Salvador, o seu libertador. Tome a decisão de submeter a sua vida nas mãos dEle. E sim, nós podemos ser a resposta de Deus, a voz de Deus na vida de pessoas, na vida de mulheres que estejam enfrentando situações difíceis. Mulher, levante-se, Deus te vê, te ouve e se importa com você.
Deus abençoe. Um grande abraço.